Evangelho ele está muito atualizado em relação ao nosso cotidiano. Nós estamos vendo nessa questão da reconciliação com os adversários, que é uma questão lógica, uma vez que quando nós desencarnamos e tendo, né, uma vida espiritual, um futuro no mundo dos espíritos, as animosidades que nós construímos enquanto encarnados, elas são mantidas, infelizmente, por aqueles irmãos nossos que nos consideram como adversário, ou, quando não somos nós, os adversários de alguém. E essas animosidades, elas se tornam muito mais, como podemos dizer assim, sensíveis quando, no plano espiritual, aquele que foi prejudicado percebe que pode, né, entre aspas, fazer justiça com as próprias mãos. A gente diz entre aspas porque isso não é justiça, é vingança. Mas o texto até fala, né, por que Deus, então, permite que assim aconteça? Justamente por um processo de ação e reação, essa contrapartida, ou seja, a vingança do indivíduo que está sofrendo, que sofreu uma perseguição, uma injúria, uma falta, ele acontece para fazer com que o indivíduo também perceba que não deve ser, não deve trilhar por um caminho ruim. A gente vai se aprofundar mais nessa questão mais à frente. Então, vamos ao nosso primeiro questionamento de hoje, que fala o seguinte: a morte nos livra dos nossos inimigos? O que vocês acham? A morte nos livra dos nossos inimigos? Não? Com certeza não. Eles se sentem mais livres até, né? Para tanto eles desencarnando quanto nós desencarnando, um sempre está mais livre para poder atuar sobre o outro, né? Aquilo, acho que até comentei na semana passada, que o final do filme Ghost, o cara fala, né? É interessante como o amor não se acaba com a morte. Tanto o amor como qualquer outro sentimento, né? Os sentimentos, eles persistem com a morte. E parece que eles ficam mais ativos ainda, né? Porque você tá sem o corpo físico, então, como o sentimento é uma coisa da alma, ele aflora assim completamente, né? Então, a gente imagina um cara que foi assassinado, ele sai do corpo e ele percebe que aquela outra criatura que o assassinou está ali convivendo numa boa, nosso sentimento dele deve aflorar assim de ódio muito grande. Quer dizer, dependendo da índole dele, né? A gente não pode generalizar isso. Porque depende muito Mas, depende muito da elevação espiritual do indivíduo, né? Que desencarna para agir dessa forma. Mas é exatamente isso aí, gente. A resposta é lá, não. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com o seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. O provérbio morto animal, morto veneno torna-se falso quando aplicado ao homem. Então, muitas vezes esse provérbio aí, achando que a morte do indivíduo ou do seu inimigo resolve o problema, é uma falsidade. E nesse contexto está inserido a questão da pena de morte. Uma vez que a sociedade ela acha que matando aquele criminoso vai estar resolvendo o problema do crime, está muito enganado. Até mesmo porque este criminoso ele vai estar sim sendo morto, porém ficando livre do seu corpo físico e aí podendo atuar tanto contra aqueles que o mataram, que no caso a sociedade ou alguém que ele esteja perseguindo, quanto também poder incentivar de forma obsessiva que outras pessoas encarnadas atuem no mesmo segmento de crime que ele cometeu. Né? Então, passa a ser mais um obsessor no plano espiritual para atuar em relação a muitos e muitas
espíritos que acabam se sintonizando com esse tipo de vibração. Então, realmente é um equívoco achar que a morte vai pôr fim a um determinado problema de relacionamento entre indivíduos ou deste indivíduo com a sociedade. Na verdade, isso não acontece. Você já viu um filme bem antigo, que o nome é Os Espíritos, com Michael J. Fox? Que Não. tem um assassino que ele mata várias pessoas no hospital. Ele é um enfermeiro, mas ele assassina várias pessoas. E ele tem uma comparsa, que é a namorada. Aí acho que ele vai para a cadeira elétrica e tal. Só que acontece justamente isso. Ele não vai embora. Ele fica do lado da namorada e ela começa a fazer esse tipo de crime também. Ele estimulando ela a fazer. Eu acho um filme assim, altamente espírita aquele, sabe? Que é muito interessante. E é por nada, assim, ele tem um prazer mórbido de estar matando as pessoas e ela adquire. É um psicopata. E ele estimula ela a fazer isso também para contar o número, né? Quanto mais mortos, melhor, mais legal. Isso não é pouco comum, não, né? A gente vê a quantidade de meninos que tem aí que tem um prazer de matar incrível, e a gente vê que isso não é comum, não é uma coisa normal, né? Bom, então vamos à nossa próxima questão. Como age o espírito mal para com o inimigo desencarnado? Resposta. O espírito mal espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir em seus interesses ou nas suas mais caras afeições. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existências anteriores, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. É aquela relação que existe muitas vezes entre o desencarnado e o encarnado. Então, muitas vezes a gente vê um irmão ou nós mesmos estamos presos, né, nesse corpo físico, e quando somos vitimados por um processo obsessivo, e aí damos entrada no centro espírita ou numa igreja, pedindo para que o pastor faça descarrego, que o padre faça o exorcismo, que o centro espírita dê o passe e leve para a reunião de desobsessão, e nós chegamos nessas condições como vítimas. Porém, na maioria das vezes, né, quase sempre, hoje nós estamos passando por esse processo de ataque no mundo espiritual porque nós, outrora, fomos as pessoas que perseguiram. Fomos nós os causadores do mal desse espírito que está nos prejudicando. Então, é um processo de vingança que é esse espírito que está fazendo contra nós. Ah, mas a vingança é correto? Não, a vingança não é correta. Jesus nos orienta assim. É certo que é necessário vir o mal, mas ai daquele que trouxer o mal. Ou seja, é certo que eu, que pratiquei o mal contra alguém, preciso passar por um processo de expiação, preciso reparar esse mal, preciso corrigir esse mal. Mas aquele que sofreu o mal, ele não tem o direito de fazer o mal, porque ele está somando o mal. Aquela matemática, a matemática do espírita, né, que a gente fala. Quando você faz um mal, né, é menos um. E cada vez mais que você faz o mal, é menos um. Agora, quando você faz um bem, é mais um. Então, você e fez um mal, menos um. E faz um bem, menos um. Com mais um é igual a quanto? Se anulou, ficou zerado. Bom de matemática, né? O menos um com mais um
ficou igual a zero, ou seja, você não saiu do lugar. Você não É fez isso aí, nada. não fez nada, não fez nada. Você não fez nada. Então, se você fez um mal e depois faz um bem, não fez nada até agora. O que é necessário fazer? Você tem que reparar o mal que é feito. Ou seja, é fazer processo de expiação, que seria o mais um, e depois uma reparação, que seja, fazer o bem para quem te fez mal. Aí você fica positivo. Entendeu? Porque aí você está fazendo duas ações contra uma negativa. Então, se você fez um mal para alguém, por exemplo, se você assassinou alguém, né? E aí você, numa encarnação, passa por um processo de expiação. Vamos dizer que você seja assassinado. E numa outra encarnação, você precisa fazer o quê? Você precisa auxiliar aquele indivíduo que lhe praticou o mal na encarnação anterior. Vai ter ele como filho, como irmão, como esposa, como marido, né? Para que juntos possam construir algo positivo. É assim que funciona a providência divina. E por isso que muitas das vezes a gente reencarna em família para que o amor entre esses irmãos possa prevalecer sempre. Porque é um compromisso, é uma história que foi assumida, não agora, lá no plano espiritual. Então, a vingança, ela quebra esse ciclo, ela prejudica, ela gera menos um nesse processo, e cada vez que você faz um menos um, você tem que fazer mais um, para tentar, pelo menos, equilibrar e depois sair no saldo positivo. Certo? Deu para entender a aula de matemática de hoje, gente? Nossa. Mas é meio complicado, né, Alessandro? Porque às vezes a pessoa fica tão fissurada em vingança que não reencarna. Fica ali obsidiando a pessoa por várias encarnações. Reencarna. Chega um momento que ele reencarna. Então que tem que reencarnar. E sabe, às vezes, quando mas reencarna... atrapalha bastante, né? Mas às vezes atrapalha bastante, né? Demora bastante tempo. Depende muito, tá? Depende muito. Porque às vezes ele reencarna como o próprio filho. Às vezes ele reencarna como marido, como esposo. Ou seja, cada vez mais que esse indivíduo ele tem um processo vingativo contra alguém, mais ele estreita o seu laço de relacionamento com esse alguém. Então, se ele é um obsessor seu, um obsessor meu, e ele passa uma vida inteira me obsidiando, pode crer que a providência divina vai fazer com que a gente reencarne juntos, bem próximos, numa próxima encarnação, para que a gente possa nutrir um sentimento de amor. E aí, o ódio chega a ser mais forte que o amor nesse caso, né? Não é que seja mais forte, mas ele vincula, né? Ele aproxima, né? E essa relação pode ser uma relação que explica as dissidências que existem entre pais e filhos, irmãos, marido, mulher, tios, avós, né? O relacionamento conflituoso que existe entre muitos familiares, né? Então, tá aí uma explicação, que é algo assim, aparentemente sem ter uma razão plausível, né? Mas já está aí nesse mundo espiritual a explicação. Então, o fato de você estar se vingando de alguém, os obsessores que estão nos escutando aí, não se garantam nisso, que não vão reencarnar jamais. Porque nas reuniões mediúnicas, né, Risete? Quantos aqueles que foram amarrados e jogados no ventre de alguém para reencarnar? Na marra. Pode espernear e tudo, que na hora que o chefe fala tem que voltar, vai voltar. Não tem jeito. Até que ele é paciente, né? Demora. Por isso que dá essa sensação de que está há muito tempo perseguindo alguém. É porque Deus é misericordioso. Ele dá a oportunidade para os obsessores, né? Nós outros que somos vingativos, de nos redimir pela própria vontade, pela ação do bem, ou seja, pelo processo de reparação. Mas quando percebe-se que não tem muito jeito, é necessário uma nova encarnação, e vamos, nessa atual circunstância, torcer para que seja uma encarnação no planeta Terra, porque pode ser pior, pode ser num outro plano, num outro planeta mais atrasado do que a Terra. Então, hoje, ser um obsessor não é um bom negócio, não é mesmo. Ser um obsessor está muito ruim. Sabe aquelas profissões que vão acabando? Sabe? Tipo taxista, né? Tá prestes a acabar, né? Sabe? Desenhista de papel, datilógrafo. Então, obsessor também. Oh, meu Deus. Obsessor também é uma profissão que
está realmente em crise, porque o planeta ele não vai dar mais espaço para que espíritos que estejam nessa vibração habitemos esse planeta. Então, por isso que é hora de correr. Então, nós que somos obsessores de nós Vai virar um mesmos e dos planeta outros, de regeneração, né? é isso Vai virar aí. um planeta de regeneração a Terra, né? Já está virando. Já está virando. E não vai ter vaga para obsessor, né? Não. Eu não sei se vocês viram o filme do Divaldo, que ele adotou uma criança que era a mãe do Isso. obsessor dele. É isso mesmo. E foi exatamente esse ato nobre dele que encerrou o processo obsessivo. Porque mesmo ele sabendo, né, que era a mãe do obsessor, porque ele, quando ele soube, né, e o obsessor ainda falou, você sabe quem é ela? Sim, eu vou dar amor, vou dar carinho e tal. E aí foi melhorando, né? Até que ele parou de obsidiar ele. Exatamente. É um excelente Mas exemplo. esse é o grande trunfo, né? Quando o cara sabe e continua a fazer o bem, é que ele ganha mais pontos ainda na espiritualidade, né? Exatamente. Bom, vamos lá dar continuidade à nossa próxima questão. Por que Deus permite que tais vinganças ocorram? Então, aquele questionamento que a gente fez lá no início. Para que a pessoa tenha a ocasião de expiar o mal praticado ou de se reabilitar com relação às suas atitudes do passado, através das quais tenha faltado com a indulgência e a caridade e o perdão. Somos sempre julgados segundo nossas ações. Assim, experimentaremos sempre as situações boas ou más que houvermos propiciados aos outros. Então, esse é a lei de Deus, né? A lei de Deus faz com que a gente experimente na pele exatamente aquilo que fizemos outro experimentar. Então, por isso, quando Jesus veio nos orientar e trazer o seu evangelho, ele falou de amor, né? Falou para que a gente perdoe, que a gente compartilhe o amor, exatamente pelo motivo do retorno, pela lei de causa e efeito, pela lei de ação e reação. Se nós distribuirmos amor, paz para com todos os nossos irmãos, nós vamos obter isso de volta, naturalmente. Então, assim, é muito simples e lógico de entender. Agora, na prática, como a Fernanda coloca, às vezes é muito difícil. Mas por que é difícil? Por que é difícil? O que vocês acham? Por causa do nosso orgulho. Exatamente. Nosso orgulho, nosso egoísmo acabam por atrapalhar e criar barreiras que dificultam o nosso processo de reconciliação. Então, às vezes, é tão simples, né? Você pedir uma desculpa, você pedir me perdoa, eu não quis fazer isso, ou então eu quis fazer isso, mas agora eu me arrependo. A gente não é algo difícil de se fazer, mas torna-se algo muito complexo quando o nosso orgulho, a raiva, o sentimento de rancor, a mágoa está envolvida nesse questionamento todo, nesse processo todo. Então a gente acaba não colocando isso em prática em função das nossas limitações espirituais e emocionais, né? É muito difícil, né? Porque a gente não lembra, né, o que a gente fez para a pessoa no passado. Mas quem é magoado se lembra. Quem é magoado se lembra. E o obsessor lembra. E aí você tocou num ponto interessante, porque o fato de nós não nos lembrarmos daquilo que nós fizemos no passado é bom. É bom. Porque, primeiro, que a gente não imagina que nós éramos tão ruins, ou que nós fôssemos capazes de realizar tais atrocidades. Segundo, que nós não vamos imaginar que fomos capazes de realizar tais atrocidades com aquelas pessoas que hoje podem ser nossos filhos, nossos pais, nossos esposos, nossas esposas. Então, se lembrar, imagina só, de que você torturou e maltratou o seu filho, é algo muito ruim. Então, hoje, nós não nos lembramos por misericórdia divina, pois Deus permite que assim aconteça para que nós possamos reativar o sentimento de amor entre os irmãos, né? Então, isso é muito interessante. Dependendo da situação, Alessandro, esse ódio poderia se perpetuar, né?
que a gente vê tantos pais e filhos, tantos esposos e esposas se odiando, que se imagina, sem saber o que aconteceu no passado. Imagina se soubesse, né? Dependendo da índole da pessoa, o ódio se perpetuaria. Com certeza. E aí a coisa ia ficar muito grave. E a reencarnação Ou então a pessoa poderia, poderia passar a encarnação inteira se martirizando. Também, se são vários, é verdade. são vários pontos. Meus irmãos, eu queria fazer a parte, mas eu preciso fazer. Eu acho que o mérito não está em perdoar ou procurar entender que houve uma desavença no passado, que foi inimigo ou coisa parecida. O mérito da encarnação está em perdoar o próximo, independente de qualquer coisa, não importa, né? Conforme foi dito, essa questão da encarnação em família, filho, pai, irmão, ela é, de certa forma, para poder se ajustar. Nem sempre vai ser porque houve um desajuste anterior, numa encarnação passada, né? Há por ser também por afinidade, por querer bem e tal. Mas, de qualquer maneira, há de se entender que o que se prega do Evangelho é a questão de perdoar e de qualquer maneira. Se o irmão, se o nosso irmão, de alguma forma, nos maltrata, não, a gente não tem que ficar... eu penso, né? Foi porque ele deve ter sido o meu algoz, ele me espetou, ele me flechou, ele me cortou a mão. Não é isso, né? É perdoar simplesmente o erro do nosso irmão, né? O erro, ou aquela coisa que não nos satisfaz. Ter o perdão simplesmente. Eu acho que essa é a grande questão do espírito, entender essa coisa. Não querer desvendar, por isso que tem o véu do esquecimento. Porque eu fiz um aborto, né, em outra ocasião, por isso que minha mãe, eu tive e largou de qualquer maneira. Nós não temos que pensar dessa maneira. Isso é o que eu entendo. Então, essas colocações do Evangelho, essas explicações que são dadas, que são ótimas, é para que nós aprendamos, né, nos acostumemos a perdoar o nosso irmão de alguma forma. É isso. Muito bem colocado, né? Ou seja, o foco é o perdão, né? O foco é a reconciliação, né? Bom, perfeito. Como devemos tratar nossos adversários se quisermos assegurar a tranquilidade futura? Devemos reparar quanto antes os agravos que causamos ao próximo, perdoar os inimigos e reconciliarmos-nos com eles, a fim de que, antes que a morte chegue, estejam apagados quaisquer motivos de mágoa, rancor ou vingança. Por essa forma, de um inimigo encarnado, neste mundo se pode fazer um amigo do outro. E aí, como é bom, né? Uma questão mesmo de inteligência, a gente fomentar a amizade em um indivíduo que outrora poderia ser nosso perseguidor, né? Alguém que possa nos prejudicar no mundo espiritual. Então, por isso vem essa recomendação de Jesus, porque é muito mais fácil você se reconciliar com este irmão enquanto ele está vivo, enquanto ele está encarnado, do que fazê-lo quando ele desencarna. Então, Jesus está orientando isso. Vai e reconcilie-te com ele enquanto há tempo, porque depois é muito mais complicado. E como a gente falou, pode perdurar por reencarnações. É um processo bem lógico. Então, a gente tem que realmente colocar o orgulho ao lado. Não significa que perdoar e reparar ser amigo e amor eterno, né? Aquela coisa juntinho. Não é isso. Mas tratar um ao outro com respeito, com atenção, com dignidade, sem, contudo, fomentar um sentimento de ódio um para com o outro. Essa é a orientação que a gente tem, né? Independente dos motivos que estejam causando a desavença. Então, nossa última questão, que o nosso tempo já está acabando. O que acontece se, a despeito da nossa boa vontade, o adversário não aceita a reconciliação? Resposta: quando a dureza do adversário torna impossível a conciliação, resta no pedir a Deus que lhe abrande o coração e nele confiar, certo de que fizemos a nossa parte. Trabalha, pois, quanto te seja possível no capítulo da harmonização, mas, se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. É aquela história.
Você tem que fazer a sua parte. Fazendo a sua parte, se reconciliando, como a gente colocou no estudo passado, até mesmo com a sua própria consciência, para que ela não te perturbe, Deus sabe, Deus é justo, Deus é bom e sabe de todas as coisas. E aí a justiça divina ela vai prevalecer sempre. Certo, meus irmãos? Muito bem. Alessandro, só uma pergunta. Da onde você tirou esses slides? Eu monto esses Qual slides, com base no bom. livro, no roteiro de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É porque eu estou sem o livro aqui agora. Mas depois eu passo para vocês. Mas é um roteiro para estudo mesmo do Evangelho. Tem os questionamentos, tem as perguntas, as respostas. Eu só copio e colo. Beleza? Terminar, 39, hein? Vamos lá. Quem quer fazer a prece? Cortar, Vamos lá, gente. Quem faz a prece aí? vai, Leandro. É Leandro, é Nayara, é Marcos. Tu quer fazer o que ele nunca mais fez. Vai, Leandro, Semana faz. passada, vai acabando o A tempo. voz Estão aí brigando, ó. voltou. Vai, Leandro, dá boa noite. Vai, Leandro. Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer pela oportunidade de aqui estarmos. E pedimos a Ti, Pai, que o Senhor possa nos fortalecer cada vez mais, que o Senhor possa envolver aqueles irmãos também que sentem ódio, aqueles irmãos que têm dificuldade de perdoar. Pedimos a Ti também que essa paz possa se estender a todos os lares e todos aqueles irmãos que se encontram com falta de esperança, com falta de fé. E que a sua paz, a sua luz, o seu amor possa estar conosco, agora e por todo o sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, boa Vamos noite a ser todos. tá? Muita Boa paz, muita luz e fiquem com Deus, tá bom? Boa noite. Ok. Quero agradecer rapidinho a lembrança de todos os irmãos. Eu quero agradecer mais uma vez, né? Ano que vem a gente comemora de outra maneira, se Deus Com quiser. certeza. Obrigado. Boa noite a todos. Fiquem com Deus, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.